Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Hoje eu vou falar com vocês sobre Tiago, capítulo 4, a nossa aula 5. O tema é guerras e conhecer a vontade de Deus. Eu vou ler o primeiro versículo da noite, que tem tudo a ver com Tiago, capítulo 4, que está em Salmos, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, ó Deus, vem sobre nós, ó Pai, esta noite, ilumina nosso coração, ó Pai, que nós possamos entender, ó Deus, a Tua palavra, que o Senhor possa atingir, ó Deus, o coração daquele que está doente, ó Pai, que o Senhor possa corrigir, ó Deus, os caminhos daquele que ainda está no pecado, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, ó Deus, fala aos nossos corações, ó Deus. Ó Pai, nos ensina a Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua palavra possa atingir os corações daqueles que agora estão necessitados, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse versículo que eu acabei de ler tem tudo a ver com Salmos, capítulo 58, versículo 3. Esse ímpio, desde a sua concepção, se desvia dos caminhos do Senhor. O tema de hoje é o capítulo 4 do livro de Tiago. Nos versículos 1 a 12 fala sobre as guerras entre os irmãos, as guerras entre as pessoas. E dos versículos 13 a 17 nós vamos também mostrar para vocês conhecer a vontade de Deus. Tiago nos descreve essa guerra ou contendas no capítulo 4, desde o verso 1 até o verso 12, nos apresenta a vontade de Deus para as nossas vidas nos versos 13 a 17. Tiago nos escreve uma guerra contra o próximo, contra a nós mesmos e contra Deus. Eu vou ler agora Tiago capítulo 4, versículo 1. Sempre as nossas leituras está na versão ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Em Tiago 4, versículo 1 diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Essa guerra que Tiago trata, essa guerra que Tiago começa a nos explicar, onde ela começa a ser travada, está dentro do nosso coração. Vamos ler agora o capítulo 5 de Amós, versículo 19. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Amós escreve um homem que em fuga de um leão encontra ali, naquela fuga, naquele medo, um urso. E fugindo de tudo isso que ele imaginava que lhe fazia mal, tudo aquilo que estava fora da sua casa, mas quando ele entra dentro da sua própria casa, ele é mordido por uma cobra. Isso nos exemplifica aquilo que Tiago nos descreve. Essas lutas, essas guerras começam dentro de nós, no nosso coração. Nessa passagem de Amós, vemos que este homem, preocupado com tudo aquilo que lhe incomodava fora da sua casa, do lado externo, mas o que lhe fazia mal é o que estava dentro da sua própria casa. Nós muitas vezes nos preocupamos com aquilo que está fora do nosso coração, com aquilo que as pessoas muitas vezes dizem sobre nós, sobre as dificuldades econômicas, mas o que realmente está nos fazendo mal é aquilo que está dentro do nosso coração. A Bíblia nos fala assim, que de tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração. A guerra começa dentro do nosso coração. O nosso Mestre Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 15, versículo 18 a 19. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias.
Irmãos, o adultério, o homicídio, a prostituição, o desvio de caráter, o desvio de verba, a falta de honrar um diarista, começa dentro do nosso coração. Não é o sistema que nos força a fazer isto, mas sim o nosso coração que está inclinado a fazer o mal. O problema não está fora, mas dentro de nós. Todas as guerras que assistimos começam dentro do nosso peito. São projeções das nossas iras, dos nossos pecados não confessados, de falta de perdão que explodem dentro do nosso peito, a ira contida que nos enche como se estivéssemos enchendo uma bexiga. Uma hora vai explodir. Em um dado momento, isso se torna uma guerra. Em um dado momento, isso se torna ofensas contra o nosso próximo. Jesus disse: amar o próximo como a ti mesmo. Só que se você está em conflito dentro de você, dentro do seu coração, como é que você vai tratar o seu próximo? Vai tratar mal. Tudo isso desencadeia em diversas guerras que acompanhamos por todo o mundo. Desejamos o nosso prazer à custa dos outros. Tiago capítulo 4, versículo 2 diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Irmãos, cobiçais é um desejo ardente de possuir alguma coisa. É um desejo ardente de ter alguma coisa. Tudo isso começa dentro do nosso coração e Tiago atentava os irmãos ali, nessa questão dessa guerra entre os irmãos. Cobiça, assassinato, inveja. Tiago nos alerta que ao invés de lutar, devemos pedir a Deus, orar a Deus. Esse é o nosso dever, orar a Deus. Guerrear no mundo espiritual, não nesse plano terreno. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Irmãos, nós deveríamos viver em união, como diz em Salmos 173, versículo 1, fala assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Entre os próprios discípulos havia contendas. Eles se perguntavam entre eles e perguntavam para o mestre quem dentre deles era o maior. E o mestre simplesmente respondia: o maior dentre vocês será o menor e o menor dentre vocês será o maior. Na igreja da Galácia, Gálatas capítulo 5, versículo 15, a gente vê ali, os crentes estavam devorando uns aos outros. Tiago já havia denunciado guerra entre classes, capítulo 2, versículo 1 a 9. Ricos estavam recebendo atenção especial da igreja, os pobres eram ignorados. Tiago também descreve no capítulo 5, que vocês vão ver a semana que vem, versículo 1 a 6, a guerra entre patrões e empregados. Os ricos estavam retendo com fraude os salários dos ceifeiros. Tiago denuncia a guerra dentro da igreja, capítulo 1, versículo 19 a 20. A língua era a principal ferramenta desta guerra. Devemos examinar a nossa vida e depois ajudar aos outros. Mateus capítulo número 7, versículo 1 a 5. Não temos chamados de juízes, o juiz é o nosso Deus. Ele quem deve nos julgar. Nós não devemos julgar nossos irmãos. A verdadeira guerra dentro das igrejas hoje, guerra dentro da família hoje, esposa planejando a morte do próprio marido, marido atentando contra a vida da esposa, pais contra filhos e filhos contra pais. Isso tem sido uma pedra de tropeço para a evangelização. Como podemos estar em guerra contra os outros e se pertencemos à mesma família, se confiamos no mesmo Deus? Se somos habitados pelo mesmo Espírito, é isso que Tiago chamava a atenção da igreja.
É isso que Deus nos chama a atenção para aprendermos hoje. A resposta é que temos uma guerra dentro de nós que precisa ser encontrada a causa raiz disso tudo. De onde vem a nossa ira? De onde vem essa guerra? De onde vem esse mal contido dentro do nosso coração? Procure ajuda. Confesse seus pecados, entenda que você é um pecador. Entenda que Jesus morreu por você na cruz. Entenda que você foi uma pessoa desejada, que você foi planejado antes mesmo que você fosse concebido. Entenda que você tem uma identidade em Jesus. Entenda o propósito de Deus para a sua vida. Tiago estava externando que havia 3 coisas que estavam destruindo a igreja primitiva. Primeiro, a guerra entre os irmãos. Segundo, uma causa de tudo isso, os prazeres que militam a nossa carne, que controlam a nossa carne. Os desejos são como uma bomba armada, pronta a explodir. Terceiro, a cobiça, o desejo ardente por algo, por alguma coisa. A essência do pecado, irmãos, é o egoísmo. Satanás, porque desejou ser igual a Deus, o orgulho o fez cair. Os desejos egoístas levam às ações erradas. Tiago capítulo 4, versículo 2. E nos levam principalmente a orações erradas. Tiago capítulo 4, versículo 3. Vocês não estão pedindo de forma correta. Agradeço a Deus, irmãos, em minha vida, muitas vezes, orações que eu fiz de forma suicida, Deus não ter me atendido, porque eu não tinha naquele momento responsabilidade por algo que eu pedi a Deus naquele momento. Quando as nossas orações são erradas, a nossa vida está errada. Nossas orações não são atendidas quando estamos em guerra contra os nossos irmãos, e motivações erradas dentro do nosso coração. A oração é a solução, mas na prática não está funcionando porque nós não estamos tendo a motivação correta. O nosso pecado é maligno. Romanos capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. E Paulo continua: Deus descobre nos nossos desejos e intenções o que está dentro do nosso coração. Ele tira uma radiografia do nosso interior. Desejo egoísta e oração egoísta conduzem à guerra. Se dentro do nosso coração há guerra, também haverá guerra do lado de fora. No nosso coração é onde nascem todas as guerras. É onde a guerra germina e cresce. É onde o mal começa. É onde o mal germina. O campo onde dá o fruto maldito, o pecado. Tiago capítulo 4, versículo 4 a 10, fala da nossa rebelião contra Deus. Toda guerra se inicia porque o ser humano se rebelou contra Deus. Mas como nós cristãos podemos se rebelar contra o nosso Deus? Tiago cita 3 inimigos, mais uma vez, 3 inimigos que nos afastam de Deus. O mundo, o próprio diabo, a tentação que está dentro de nós, a nossa carne. Tiago capítulo 4, versículo 4, ali diz, mundo. Nesse verso, a palavra cosmos, mundo, significa uma sociedade corrupta. Uma sociedade humana com seus princípios e valores corruptos. Vivendo uma vida à margem dos princípios de Deus. O mundo nos mostra valores contrários aos valores de Deus. Mostra uma sociedade que o lucro é maior que a doação. Que a riqueza é muito valorizada. Ficamos amigos do mundo de forma gradativa. Gradativa. Primeiro, nos tornamos amigos do mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4. Segundo, nós somos contaminados pelo mundo. Tiago capítulo 1, versículo 27. Terceiro, nós começamos a amar o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. Quarto, conformamos com o mundo. Romanos 12, versículo 2. O resultado de tudo isso é ser condenado
com o mundo. 1 Coríntios 11, versículo 32, que diz assim: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus ao mesmo tempo. É incompatível isso. Nos tornamos amigos do mundo, começamos a amar o mundo, tudo isso aos poucos. Ninguém comete adultério no primeiro flerte. Ninguém usa droga na primeira apresentação da droga. É aos poucos. Ninguém se torna alcoólatra na primeira bebida. É aos poucos. Nos tornamos amigos do mundo aos poucos. Ninguém desvia verba do governo de início. É aos poucos. Ninguém tem corrupção de grande porte logo no início. Nós vamos aprendendo aos poucos. Desvia R$1, desvia R$5. Daqui a pouco eu estou desviando milhões de reais da saúde e nem estou percebendo. Isso é ser amigo do mundo. Pequenas rachaduras em uma represa podem produzir um rompimento dessa represa. Procure verificar se há brecha no seu coração. Procure verificar se há alguma coisa rachada na sua vida com Deus. Quando essa represa se rompe, pode fazer um estrago muito grande. E as pessoas não verão aquela pequena rachadura. O que elas vão ver, com certeza, é o grande desmoronamento que essa represa pode causar. Um casamento com pequenas brechas pode levar a uma separação. Por isso, reparar as brechas. Por isso, reparar os muros da nossa vida, para não permitir que o bandido, o inimigo, invada a nossa casa. Repare as brechas da sua casa. Repare as brechas do seu coração. Como está escrito em Isaías, os seus filhos serão reparadores de brechas. Comece hoje, irmão, pela sua casa. Isaías 58, versículo 12, fala assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. O nosso país hoje, irmãos, ele não é habitável, pela grande quantidade de corrupções que ele tem. Tudo isso começa dentro do nosso coração. As guerras começam dentro do nosso coração. O diabo vai tentar a nossa vida. Tiago capítulo 4, versículos 6 a 7 diz assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Se nós não resistirmos às corrupções do mundo, as corrupções não fugirão de nós. Nós temos que ser diferença no mundo. O nosso coração tem que ser transformado. O maior problema da igreja hoje é que ela está cheia de celebridade, mas tem pouco servo. Muita vaidade humana está dentro da igreja hoje e pouca glória de Deus. 3 inimigos eu citei: mundo, carne e diabo. Só a graça de Deus para vencer esses 3 inimigos. Mas a graça pode ser transformada em desgraça. A graça não nos isenta da obediência. Quanto mais graça, mais obediência. Se submeta a Deus, irmãos. Resista ao diabo. Tenha comunhão com Deus. Humildade diante de Deus e dos homens. Essas são as chaves para termos vitória. Tiago capítulo 4 agora, versículo 13 a 17. Conhecendo a vontade de Deus para as nossas vidas. Tiago capítulo 4, versículo 13 fala assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos 1 ano, e negociaremos e teremos lucros. Muito engano, muito engano. Achamos que temos conhecimento de tudo. Achamos que temos o controle de tudo. E vem uma pandemia e desvia tudo. Nós somos muito pequenos e ignorantes ao funcionamento do mundo. Não sabemos o que ocorrerá daqui 1 segundo. Eu posso terminar esse vídeo, irmãos, e não vir aqui, daqui 3 ou 4 semanas, gravar um novo vídeo. Porque só Deus conhece daqui 1 segundo o que acontecerá na minha vida.
Esses versos que eu acabei de ler tratam da presunção humana, que é o entendimento errado sobre nós mesmos e dos nossos desejos. A presunção é assegurar que o tempo está ao nosso lado e à nossa total disposição, mas não é isto. É fazer planejamento como se nós tivéssemos total controle do futuro. É viver como se a nossa vida não dependesse do Criador, não dependesse do nosso Senhor Jesus, não dependesse de Deus, não dependesse do Espírito Santo. A presunção é terrível. Ele atinge a nossa vida, o nosso tempo, toca a nossa habilidade. Negociaremos e ganharemos. Nós não sabemos de nada. Deus é o autor de tudo que você vê. Deus é o autor da vida. Ele sim sabe de tudo. Daniel 2, versículo 21. Ele sim sabe de tudo. A vida é feita de escolha, sim. Devemos ter planos, devemos ter alvos, sonhos, mas Deus precisa estar no negócio. Deus precisa estar no negócio. Devemos nos proteger, ter consciência que somos ignorantes, consciência da nossa fragilidade, ter total dependência de Deus, total dependência do Espírito Santo. Tiago capítulo 4, versículo 14 a 15, diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, podemos afirmar que em certo aspecto a vida humana está sob o controle humano. Por quê? Porque precisamos sim tomar decisão. Precisamos sim saber com quem nós casamos. Precisamos sim saber com quem nós andamos, como falado logo no início da aula. Salmos capítulo 1, versículo 1. Devemos saber sim o que fazemos. Por outro lado, a nossa vida não está no nosso controle. A verdade é, a vida humana está nas mãos de Deus. A vida humana está nas mãos de Deus. A vida ela é complexa. Tiago 4, versículo 13. A vida ela é incerta. Tiago capítulo 4, versículo 14, o início do versículo. A vida ela é breve. Tiago capítulo 4, versículo 14, a parte B do versículo. A nossa vida é como uma neblina que aparece e logo se dissipa. A vida é frágil. Tiago 4, versículo 16, que eu vou ler agora. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Jactar é orgulho excessivo. Vangloriar-se da própria conquista. Certa vez, Davi foi confrontado por alguns de seus soldados sobre a guerra de Ziclag, onde ele recuperou os bens de todos ali de Ziclag. E Davi falou assim: não foi por nossa força, mas foi porque Deus nos concedeu os amalequitas em nossas mãos. Achar segurança longe de Deus é uma ilusão. Achar que há segurança longe de Deus é ilusão. Achar que há segurança econômica, achar que há segurança na saúde longe de Deus é ilusão. Conhecimento implica em responsabilidade. Se conhecemos e não aplicamos aquilo que conhecemos, irmãos, é pecado. Eu vou ler o último versículo, Tiago 4, versículo 17, que diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Irmãos, eu encerro a aula agora. Que isso possa frutificar no seu coração. Que se seu coração foi tocado esta noite, que você possa entrar em contato, que você possa procurar umas salas de cura, que você possa ouvir os nossos cultos, assistir os nossos cultos, que você possa interagir com a nossa igreja através do Facebook, através do YouTube e todas as outras redes sociais. Você que assistiu o vídeo agora, dê um joinha aí, compartilhe o vídeo.
Propague a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus penetre no seu coração. Que haja mudança no seu coração. Se o seu coração mudar, a sua vida muda. Se a sua vida mudar, a vida da sua família muda. Se a sua família mudar, o nosso país será outro. Deus abençoe vocês. Próxima aula vocês estudarão o capítulo 5 de Tiago. Muito obrigado. Deus os abençoe. Amém.